Boa noite, pessoal. Hoje, quarta-feira, mais um bate-papo. E hoje o tema é acessibilidade para todas as idades, ambiente seguro, vida independente. Boa noite, Nath. Boa noite. Olá, boa noite, Thaís. E aí, tudo bem? Sim, Bom te ver. Pronta para falarmos um pouco sobre acessibilidade para pessoas idosas? eu acho que é acessibilidade para todas as idades, hein? Ah, Porque boa. quando a gente deixa o ambiente seguro, a vida se torna independente em qualquer idade. É verdade. Você já começou a interagir com o pessoal? E aí, quer falar um pouquinho já sobre o nosso principal objetivo hoje na live? Bom, o nosso principal objetivo hoje é um bate-papo bem descontraído, né? Sobre como a gente deixar os ambientes mais seguros, né? E preparar para todas as idades, né? Para Uhum. beneficia todas as pessoas que frequentam os nossos espaços, os nossos ambientes. Mas, primeiramente, eu gostaria de me apresentar para o público em geral, né? Para quem não me Bacana. conhece, o meu nome é Thaís, eu sou morena, de pele clara, tenho cabelos cacheados e hoje eu estou sem óculos, né? Mas eu uso óculos normalmente. E eu estou com uma parede de fundo branco. E de formação profissional, eu sou arquiteta e gosto muito de falar, de interagir sobre o tema acessibilidade, que é uma das minhas especialidades. Bacana. Vou pegar a bola aqui. Então, meu nome é Natália Correia. Hoje eu estou aqui participando da live com a Thaís para a gente poder conversar um pouco, né, sobre acessibilidade. Eu sou uma mulher, tenho a pele clara, os olhos e cabelo castanhos claro. Eu tenho falado que eu estou aqui no meu cantinho do café, porque atrás de mim tem umas cápsulas de café. E hoje eu estou com uma blusa preta, bem fofinha, porque tá frio onde a gente mora. Então, como eu estava dizendo, a gente vem conversando, né, sobre alguns temas. Ah, importante. Ao contrário da Thaís, eu não sou especificamente da área, mas a gente crê, né, e é importante a gente conversar sobre isso, que na verdade esse tema é e deve ser para todos. Então eu venho aqui com esse papel de curiosa e questionadora, né, para as nossas especialistas. Então, hoje a gente escolheu falar um pouco, né, sobre a acessibilidade nesse momento específico da vida, mas como a Thaís falou, né, a acessibilidade é para todas as idades. E, inclusive, né, quando a gente fala um pouco sobre pessoas com mais idade, né, pessoas mais velhas, eu estava vendo um termo que eu achei muito interessante, que fala o seguinte: envelhecer é para todos. E, na verdade, deveria ser, né? Mas a acessibilidade também deveria ser para todos, né? E a gente ainda precisa melhorar muito esses cenários, né? Então, Sim, como é que a gente chega lá, Thaís? Como é que a gente pode contribuir para melhorar essa acessibilidade para todas as idades? primeiramente, eu penso que essa questão vem muito do envolvimento com a temática, da gente se conscientizar e conscientizar as outras pessoas também, né? Uhum, Porque eu penso que todas as pessoas merecem viver num espaço que seja acolhedor, não importa se a gente está com 2 anos, com 10 anos, com 20, com 60, com 90, né? Porque cada idade são desafios diferentes. Então, a gente prepara a casa para receber uma criança, um bebê, não tem as tomadinhas, tem um cuidado especial, os cantos, quinas.
a gente não deixa tapete para a criança que está aprendendo a andar não escorregar, né, no tapete que está solto. Então, a gente tem todo um carinho e um preparo para o espaço para receber uma criança. A gente tem um olhar diferenciado do espaço para a mulher quando ela está grávida. Então, ela precisa de espaços também diferenciados, porque tá com a barriga grande, então precisa de um box mais largo, precisa de um corrimão na escada, né? Os ambientes mais seguros. E a gente Uhum. também para a casa para os nossos pais que ficam velhinhos, para os nossos avós, né, que estão numa idade que a gente precisa ter um cuidado adicional. Mas por que a gente não cuida da casa e segurança para nós mesmos, né? Porque se a gente tem uma barra de segurança no chuveiro, Uhum. ele não fica preparada para a gente ter mais segurança enquanto vai lavar o pé e segura na parede, na barra, né? Para não É escorregar, para não verdade. ter um acidente. Então, por que a gente só para pensar nessas questões em determinadas ocasiões, na Uhum. verdade? É mesmo. E se a gente perceber, na verdade, são formas de se evitar acidentes, né? Uma vez que a maior parte dos acidentes, na verdade, acontecem em casa, né? E então você falou sobre a barra, a gente poderia falar sobre um piso antiderrapante, por exemplo, né? Quando a gente vai a um local público também, em termos de sinalização, como é importante, né, Thaís, que a gente tenha ali tudo muito bem indicado, seja para uma emergência, né, que você precise sair rapidamente, ou seja, realmente para você se direcionar corretamente e para que você tenha acesso a essas sinalizações também, né? Então, talvez a gente às vezes pense que as mudanças precisam ser muito drásticas em um ambiente para que esse ambiente se torne acessível. A gente vem falando sobre isso, né? Nos nossos encontros. Mas muitas vezes não é assim, né? Pois é. Imagina só, você vê ambientes lindíssimos, né? Belíssimos, mas que Uhum. não tem a segurança dos próprios usuários. A gente vai pensar em colocar uma lixa na bordinha da escada quando a gente está com alguém que, talvez seja mais seguro porque essa pessoa está precisando. Mas a gente também precisa estar seguro, né? Exato. Uhum, exatamente. Então, pequenos detalhes, uma fita de lixa, ela não é um item super caro, né? De se Uhum. adquirir, custa entre R$ 2 e R$ 5 e você deixa a sua escada toda, né? Segura. Então, não, se for pensar, não existem grandes impeditivos para a gente cuidar dos nossos ambientes, né? Seja na parte do chuveiro, né? De colocar a barra de segurança, de colocar a fita antiderrapante no piso, né? Para não ter um escorregão. Por Uhum. exemplo, a gente tomar cuidados com escadas, com quinas, com tomadas. Então, cada ambiente, ele, se a gente olhar com esse carinho especial, a gente consegue preparar ele para que ele seja utilizado tanto pelos pequenos quanto os mais idosos, sem ter problemas, né, de uma queda, de uma situação mais grave dentro da própria casa. É verdade. E assim, a gente está falando bastante sobre segurança, mas acho que a gente poderia abordar do ponto de vista do conforto também, né? Porque é claro que um ambiente que te acolhe, um ambiente que é receptivo a você, à sua necessidade, seja ela qual for, vai ser um ambiente muito mais interessante, né? Ao qual você vai querer voltar, né? Então a gente também já falou um pouco sobre isso em relação a comércios, né? A ambientes públicos, como é importante você poder se deslocar e se sentir acolhido nos locais em que você for, né? A gente às vezes brinca que depois de uma determinada idade a gente quer é sentar, né? A gente vai para uma balada e aí a gente só vai se tiver um lugar para sentar. Então, um assento confortável, por exemplo, né? Com tamanho adequado para pessoas que, por exemplo, estejam com sobrepeso, ou mesmo que sejam efetivamente confortáveis para você passar algum momento naquele, um período mais longo, de repente, um ambiente.
né? Como isso pode impactar também, seja no que você está aprendendo, seja no que você está desenvolvendo naquele ambiente. Acho que pensar desse ponto de vista também pode ser interessante, né? Pois é, eu gosto de sempre trazer. Eu sempre falo da minha avó, né? Minha avó já morreu faz alguns anos, mas na fase que ela estava começando a perder a mobilidade, Uhum. a gente começou a tomar alguns cuidados com o ambiente. E curioso que foi só quando ela realmente precisou que a gente começou a fazer as Sim. adequações. Ela não permitia antes, né, de chegar e Uhum. colocar qualquer objeto diferente do que a casa dela, porque desrespeitava o ambiente dela. Mas chegou uma idade que a gente não podia mais argumentar, que era uma questão de se ela toma um Sim. escorregão, ela vai ter um ferimento grave. Uhum. E fui eu que fui instalar na casa dela as barras de segurança e o banquinho no Sim. chuveiro. E Uhum. ela muito, foi assim, bem triste, bem impactante, Uhum. porque que eu estava destruindo a casa dela, que Nossa. eu estava quebrando tudo, que onde já se Sim. viu, ela não era uma inválida. E foi uma situação bem incômoda no momento, mas a partir daquele dia, eu continuei indo visitá-la. Aí passou uns Uhum. 10 dias, ela chegou para mim, me deu um abraço e falou assim: Nossa, eu quero te agradecer muito, porque hoje Hum. eu vou lavar meu pé sozinha, não preciso de ninguém para lavar meu pé. Ô, gente, que linda. Que bom, Thaís, que bacana. Pois é, olha só que importante a gente falar sobre o tema, né? Talvez até para provocar essas reflexões. Talvez para uma pessoa seja algo realmente difícil de implementar na própria casa, pensando justamente que vai ser algo que a caracteriza como alguém dependente. Mas, na verdade, é o exato oposto. Você está ali promovendo a independência daquela pessoa, né? E esse exemplo é fantástico. Exatamente isso que aconteceu. Promovendo a independência. E a gente consegue acolher, né, não só idosos, não só as crianças. A gente pode pensar em vários ambientes e vários tipos de acessibilidade. Coisas que a gente não para pensar por exemplo, hoje a gente vê que tem muitos casos de diagnóstico de autismo, né? Cada vez Uhum. mais frequentes, você vê nas redes sociais, é um assunto que há um debate, né, na televisão, nos jornais. Sim, Como se prepara o espaço para o autista, né? exato. São coisas simples, de repente um ambiente com uma quantidade menor de estímulo visual, né? Um Sim. ambiente que seja mais silencioso. Então, mudanças simples, né? Você consegue deixar o ambiente confortável para aquela Sim. pessoa que precisa que o ambiente seja preparado. Impactos, né, importantes mesmo. Acho que se a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista da educação, em que você precisa de um ambiente que efetivamente passe, né, aquela sintonia para você se concentrar, para você estar ali presente. Será que as nossas escolas já estão preparadas nesse sentido? Né? Já conseguem efetivamente atender aos alunos para que eles tenham todo o necessário nesses ambientes, independentemente das características que eles apresentam? Então, Eu tenho um estudo sobre a questão das barreiras arquitetônicas nos ambientes educacionais, né? E existem alguns levantamentos que não, né? Que as escolas não estão preparadas. Tem, assim, o sim. cumprimento legal, né? Das Uhum. sobre alguns pontos. E normalmente, quando se fala em acessibilidade, as pessoas só pensam em banheiro e rampa, né? Pois é. Alguns lugares ainda tem o piso tátil, só que a Sim. escola vai lá, muda a porta de lugar e não muda o piso tátil. Aí o que acontece? Isso. O caminho, a pessoa que precisa do piso tátil para chegar num lugar, ele não funciona. Porque Pois é. ela dá cara na parede, um obstáculo. Então, às vezes é melhor nem ter o piso tátil do que ter um que está dando a informação incorreta, né? É verdade.
E, na verdade, não é acessível, né? A gente também falou um pouco sobre o fato de alguns locais trazerem só a ideia da acessibilidade, né? Mas não executarem de fato essa ideia. Então, isso pode dificultar ainda mais a vida dessa pessoa. Eu acho que é bem interessante, talvez a gente pensar sempre dessa possibilidade, seja no ambiente privado, seja nas nossas casas, seja no ambiente público, né? Obrigatoriedade, quanto da possibilidade de adaptação para que a gente tenha efetivamente a acessibilidade com o conforto devido nesses ambientes, né? E pode falar. Se a gente pensar vamos pensar o básico, né? O básico. Eu fui a Sim, pé da minha casa até o supermercado. Dá uns 2 quilômetros. Vamos dizer que 80% do tempo eu tive que andar no meio da rua, porque as calçadas da cidade onde eu moro, aqui em Foz do Iguaçu, não há uma fiscalização, né, das calçadas. Então, o sim, que que acontece? Tem árvore, tem lixeira, tem degrau, tem tudo na calçada, menos uma calçada que você consiga se movimentar livre daqui até a esquina, né? De um local até o outro. Então, se sim. a gente começar a fazer a nossa parte, só a nossa parte, né? Cumprir o meu pedaço de calçada, eu consigo contribuir para uma cidade mais acessível, mais inclusiva. Então, são com pequenas ações que a gente consegue também auxiliar essa vida em comunidade, né? É verdade, contribuir efetivamente, né? E algo que eu acho sempre muito interessante da gente bater bastante na tecla é a respeito do impacto dessa acessibilidade, tanto o impacto positivo, como a gente vem falando, mas também o impacto negativo do ponto de vista, uma vez que essa pessoa enfrenta a falta de acessibilidade diariamente, né, o quanto isso pesa na vida dela ao longo do tempo. Então, acho que é muito interessante que a gente avalie como que essas ações acabam efetivamente contribuindo quando elas são implementadas de forma positiva. Então, imagina, a gente imaginar uma vida, né, inteira da pessoa não sendo acolhida em determinado local. Você citou uma cidade que, infelizmente, essa é uma realidade, a gente entende que praticamente de todo o Brasil, né, em que a pessoa não pode se deslocar livremente. E aí a gente soma isso os locais nos quais ela vai que também não conseguem, né, prover o que é necessário para ela estar ali. Então, o acesso é dificultoso, o estar no ambiente é dificultoso, isso vai se somando, né, na vida das pessoas, né, de forma geral. E aí a gente pensa, tá, se. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você quebrar sua perna hoje e você ficar com a mobilidade Sim, reduzida por 2 meses, que seja, a sim, sua casa está preparada para te acolher, para te receber, para que você passe assim os próximos 30, 60 dias que você consiga se movimentar? Não precisa me responder, né? É uma pergunta para a gente trazer para cada um que está aqui acompanhando a gente sim. refletir, né? Então, se eu fosse adaptar minha casa hoje, por qual ambiente eu começaria, né? Como que eu vou começar a deixar o meu local de trabalho, onde eu durmo, onde eu faço a minha higiene diária, para que ele seja um ambiente seguro, confortável e acolhedor, né? Exato. E por vezes a gente realmente demora a resolver pequenas situações, né? Ou ignora, enfim, vai levando conforme possível. Então, você está falando sobre o ambiente, a gente poderia falar sobre os móveis, né? Móveis acessíveis, todo um ambiente acessível. Uma bancada de cozinha, por exemplo, né, em que por vezes a gente não tem o padrão adequado. O que que isso leva ao longo do tempo em relação à qualidade de vida da pessoa que passa realmente muito tempo ali, né, na cozinha?
É interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente vai mobiliar uma casa, vai fazer a área da cozinha, por exemplo, para mim a bancada ideal tem 82 centímetros, porque eu tenho 1,60 m. Agora, Aham. eu tenho alguns amigos que têm em torno de 2 metros de altura. Se Não. eu fizer uma bancada de 80 centímetros, essas pessoas vão ter dor nas costas o resto da vida. Exatamente, exatamente. Então, essa adaptação, que às vezes não é uma coisa tão complicada, talvez, ou pelo menos seja possível, né? E que a gente, por vezes, não dá muita atenção, mas que pode efetivamente prejudicar, né, a vida da pessoa. E aí a gente fala a respeito de móveis de escritório, né? Hoje a gente tem muito trabalho de casa, né? As pessoas estudando em casa. Então, um ambiente que efetivamente permita que a pessoa mantenha a saúde dela, né? Como você falou, dor nas costas. E isso, por vezes, não é pensado, porque a gente não tem realmente essa cultura de tornar o ambiente o melhor possível, né? É, o notebook que as pessoas usam, né? Hoje em dia é difícil você encontrar uma pessoa que use um computador de mesa, né? Então usa Sim, computador portátil. Ele é uma verdadeira arma para a coluna da pessoa, né? Então é interessante ter dispositivos de mesa, né? Para a tela ficar mais alta, para que o teclado e o mouse fiquem na mesma altura. Só que a pessoa que é um pouco mais baixa, ela também é interessante ter aquele apoio de pé, né? Para ficar com os sim. dois numa altura para conseguir elevar a cadeira, porque ainda eu que tenho, sou da década de 80, né? Então existiam aquelas mesas que eram diferentes para computador. Então tinha a mesinha que era mais baixa, que você puxava com corrediça, que ficava o teclado e o É mouse, né? verdade. Então aquilo era muito mais ergonômico do que as mesas lisas hoje em dia, né? Sim. Então, o que aconteceu? O teclado e o mouse veio para cima da mesa, só que a tela não Sei. subiu a altura e a mesa não Uhum. baixou. Então, o que acontece? As pessoas precisam subir mais a cadeira, aí ficam com dor nas pernas porque não tem o apoio dos pés e ainda fica corcunda porque a tela do computador portátil é mais baixa. Então, são Nossa, pequenos ajustes que não é difícil de fazer. Ah, mas eu não posso investir. Não tem problema. Tá com o pé muito alto, pega 2 bloquinhos de tijolo e coloca ali, né? Que você já vai sim. ter um apoio para o pé. Então, existem soluções que a gente consegue implantar e ainda evitar a dor nas costas, né? Literalmente a dor, né? A gente antigamente tinha os livros enormes, né, que a gente não usava, que era possível da gente colocar ali também, né, para poder apoiar os pés. Hoje, Barça, o pessoal não tem mais isso, né, Thaís? Então, não dá para usar, né? As listas telefônicas, não dá mais, não dá. Vai Nossa, precisar pensar, há muito tempo essa telefônica. vai precisar pensar de forma mais criativa agora, né? Eu estava vendo um material que eu achei muito interessante sobre envelhecimento ativo, né? E aí, falando a respeito, já percebeu que eu pesquisei bastante sobre essa área, porque realmente é algo, assim, que eu acho muito interessante. A possibilidade de nós termos uma sociedade que permanece ativa, né, ao longo de toda a sua vida. E isso só é possível através da acessibilidade, né? Através de locais que permitam que você chegue a eles, que você esteja neles, né? E que você contribua efetivamente na sociedade, independentemente de suas características, né? Sejam quais forem. Então, essa ideia, né, de estar ativo ao longo de toda a vida e efetivamente ser possível que você participe daquele ambiente, eu acho que é talvez um dos pontos principais da acessibilidade. Será que a gente pode dizer assim? Ah, isso é com certeza. Inclusive, eu também atuo na área de acessibilidade editorial, né? E o que me chama atenção é que hoje nas publicações, né? Tô falando de publicações físicas, né? Porque a publicação Uhum. digital
pouco mais fácil de você manusear com leitores de tela, né? Você consegue ampliar as fontes, mas a publicação física, você pega um livro, eu uso óculos e mesmo com óculos eu tenho dificuldade de ler as letrinhas Sim, pequenininhas, né? Então, é pensar que às vezes um ajuste de tamanho de fonte para uma publicação, né, impressa uhum, ajudaria pessoas, né, a estar sim, tendo um conforto maior na leitura. Ah, vai sim, aumentar 10 páginas no livro? Eu penso que o ganho que se tem com aquele material que vai acessar um público muito maior, né? sim, Ele aumenta, ele amplia, né? Do que você exato, reduzir a fonte para economizar o número de páginas. exato. E, enfim, independentemente, acaba promovendo maior conforto para quem está acessando aquele material, né? Então, de toda forma, pensar, né, em públicos pode fazer com que, mesmo a pessoa que naquele momento não tem aquela característica, por exemplo, uma alteração visual, mesmo assim seja mais confortável para ela, né? Então, talvez sejam ajustes que beneficiem a todos, na verdade. Mas, por outro lado, falando do ponto de vista de acesso efetivo para determinados grupos, como deve ser realmente, como é realmente muito mais algo que te traz uma felicidade muito maior quando você tem realmente acesso a um material, acesso a um mundo ali que antes era vedado a você, né? Então, isso é muito bacana. Aí o que eu sempre gosto de reforçar é, quando a gente fala em ambiente comercial, por exemplo, eu sempre penso, se meu maior cliente é aquele que vai dar um lucro assim real para minha empresa, será que ele consegue acessar o meu espaço? E se eu estou deixando meu maior cliente fora do meu trabalho, né? Porque ele não consegue acessar o meu escritório, a minha loja, ou mesmo a minha página na internet. E É são verdade. assim, milhões de pessoas no Brasil e no mundo que têm algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, né? Tem questões cognitivas. Então, por que não se preparar, né? Então, eu deixo a reflexão aqui, já trazendo um encaminhamento para encerramento, né? Porque é muito Sim. bom falar sobre esse assunto, mas a gente não consegue falar tudo de uma vez só. Mas uma reflexão aqui, que acessibilidade é para todas as idades, né? Verdade. Eu acho que um dos pontos mais importantes é garantir a qualidade de vida, né? Eu acho que vai ser o objetivo principal, talvez, né? Então, o que é essa qualidade de vida? Então, dependendo do momento que você esteja na sua vida, você vai ter necessidades diferentes, mas efetivamente a gente precisa que os ambientes nos acolham, né? Então, eu achei muito bacana a nossa conversa, justamente porque a gente conseguiu passar tanto por aspectos relacionados ao nosso ambiente íntimo, né, às nossas casas, quanto também a espaços públicos. E eu espero que a gente tenha deixado essa mensagem da possibilidade de melhorar esses ambientes, né, de torná-los melhores para nós e para outros, e como isso pode ser feito, seja através de pequenas mudanças, talvez outras um pouco maiores, mas que são possíveis se a gente der atenção, né, efetivamente. É isso aí, é isso aí. Então, Natália, agradeço sua presença aqui novamente, agradeço quem está nos acompanhando e vamos ser acessíveis. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Toda quarta-feira, às 19h30, a gente está trazendo uma reflexão aqui sobre acessibilidade.